Carl Jung certa vez disse: a intuição é a percepção via inconsciência. Seus sentimentos instintivos ou intuições são inteiramente únicos para você e podem dizer muito sobre quem você é como indivíduo. O psicólogo suíço Carl Jung mergulhou extensivamente nos mecanismos do inconsciente, oferecendo insights que podem nos ajudar a entender melhor nossas intuições e a nós mesmos. A teoria mais famosa de Jung é o processo de individuação. A individuação é a arte de aprender a reconhecer seus atributos internos e mais únicos, desejos, metas, pontos fortes e fracos. A prática mais vital dentro desse processo é a exploração do inconsciente. Uma parte do inconsciente é o que Jung chamou de a sombra. Isso contém todos os aspectos de si mesmo que você tenta reprimir e negar, os atributos que você tenta fingir que não tem, até o ponto de se convencer. Exemplos desses traços são raiva explosiva, ciúme, inveja, ganância, orgulho, preguiça, vaidade e mais. Mas suprimir ou ignorar esses traços não os faz desaparecer. Pelo contrário, eles crescem e fermentam nas sombras. Isso é a causa de explosões repentinas, explosões emocionais, reações exageradas com os outros, pensamentos indesejados, culpar injustamente os outros e mais. Em outras palavras, eles poderiam ser a origem de suas intuições ou sentimentos instintivos menos desejáveis. Outra fonte altamente influente de intuição são seus arquétipos inconscientes. Os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo, uma forma de inconsciência compartilhada por todos os seres humanos. Jung estava da opinião de que certas partes da personalidade e características de alguém estão presentes desde o nascimento, apenas esperando para se desenvolver. E isso é a razão de todas as semelhanças entre as pessoas em diferentes culturas, tempos e espaços. Eles são as tendências naturais em nossas mentes que nos ajudam a entender e reagir ao mundo ao nosso redor. Um exemplo de arquétipo junguiano é o cuidador, o impulso humano de cuidar uns dos outros. Os ensinamentos de Jung sobre o inconsciente e os arquétipos são vitais para entender seus sentimentos instintivos e como conhecer e aprender a ouvir esses sentimentos pode melhorar sua vida. É por isso que neste vídeo vamos falar sobre como ouvir seus sentimentos instintivos a partir dos ensinamentos de Carl Jung. 1. Conheça sua sombra e seu arquétipo. Jung diz: a intuição não é mera percepção ou visão, mas um processo ativo e criativo que coloca no objeto tanto quanto retira. Você pode conhecer suas intuições ao conhecer seu inconsciente, ao analisar sua sombra, ao trabalhar em seu processo de individuação. Você pode fazer isso utilizando autorreflexão, meditação, análise de sonhos, fantasias, impulsos e seu próprio comportamento. Por exemplo, você pode manter um diário de sonhos, no qual escreve o que lembra de seus sonhos assim que acorda de manhã. Os sonhos podem dizer muito sobre o que estava passando em sua mente antes de você dormir, como suas preocupações, fantasias, desejos, medos e assim por diante. Se descobrir que carrega muitas preocupações, isso pode afetar sua sombra e, portanto, suas intuições. Você pode ter a súbita vontade de agir com mais firmeza do que é para esconder suas inseguranças, por exemplo. Outra maneira muito padrão, mas muito eficaz de conhecer suas intuições é simplesmente refletir sobre como você se sentiu, agiu e tomou suas decisões em qualquer dia dado. Reflita regularmente e faça a si mesmo perguntas como: por que tomei essa decisão? Havia algo que eu queria fazer em vez disso? Ou o que senti no momento? Você pode praticar a reflexão em horários programados ou sempre que tiver tempo. E pode fazer isso apenas pensando sobre isso, ou ainda melhor, escrevendo sobre isso, também conhecido como diário. Dessa forma, você examina sua sombra. Conhecer a sombra é um processo difícil e interminável, mas incrivelmente recompensador. Quando você conhece o que está reprimindo, conhece o que mais o impulsiona, e, portanto, o que forma suas intuições. Outra parte incrivelmente importante do inconsciente que influencia suas sensações instintivas são os arquétipos coletivos. É crucial identificar quais arquétipos você pode encontrar dentro de si mesmo. Exemplos dos arquétipos e os tipos de intuições que vêm para esses tipos de pessoas são os seguintes. O herói. O herói é um lutador corajoso que acredita que, desde que trabalhe ou tente com afinco suficiente, pode conquistar qualquer coisa.
Suas intuições seriam enraizadas em teimosia, fé em suas próprias habilidades e talvez até mesmo arrogância. O cuidador. Este é um arquétipo que quase se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Sua intuição é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. E seu sentimento instintivo muitas vezes é dizer sim. O criador. O criador é um tipo muito artístico e criativo. Suas intuições muitas vezes são inovadoras, mas não de uma maneira ruim. Eles têm um talento para pensar rapidamente na solução mais criativa para um problema. O rebelde. Este tipo de pessoa é alguém que gosta de criar suas próprias regras e ignora limites. Suas intuições são frequentemente extremas, destrutivas e no extremo do espectro. O trapaceiro. O trapaceiro é um brincalhão que busca principalmente diversão e bons momentos. Sempre que se metem em encrenca, seus sentimentos instintivos incluiriam brincadeiras, negociação e brincar com a situação em que se encontram. O sábio. O sábio considera a honestidade extremamente importante. Eles são o tipo de pessoa que sempre tende a procurar a verdade e ser honesto antes de tudo. E, finalmente, o governante. O governante é alguém que se sente mais à vontade em uma posição de liderança e que busca o controle. Seus sentimentos instintivos são influenciados por esse desejo. Eles estão mais alertas quando têm oportunidades de aumentar seu controle e suas intuições os levam a posições mais elevadas em sua vida, sociedade ou empresa. Pesquisar sobre os arquétipos junguianos e tentar determinar quais você mais se identifica pode dizer muito sobre que tipos de intuições você costuma ter. Quando você se conhece bem e, por exemplo, percebe que muitas vezes age como um cuidador, começará a identificar rapidamente sentimentos instintivos que resultam desse arquétipo. É importante saber que você pode superar arquétipos e se desenvolver em novos arquétipos quando pensar nisso. Além disso, Jung identificou 2 tipos de intuições: introvertida e extrovertida. A intuição introvertida concentra-se em pensamento racional e reconhecimento de padrões, enquanto a intuição extrovertida é sobre explorar novas possibilidades. A intuição introvertida busca informações internamente, como resolver enigmas ou prever o futuro com base em pistas atuais. A intuição extrovertida busca ideias e soluções fora da caixa, frequentemente encontrando soluções criativas sem esforço. Então, para cada sentimento instintivo que você conseguiu identificar, você pode tentar descobrir se foi introvertido ou extrovertido. Em que informação foi baseado? Por exemplo, se você teve uma intuição de não aceitar uma oferta específica, é porque parecia suspeita ou porque você ouviu algo ruim sobre a pessoa que a ofereceu. O primeiro raciocínio é introvertido, baseado na própria oferta, e o último é extrovertido, baseado em informações externas. Desta forma, você pode descobrir se suas intuições são mais frequentemente introvertidas ou extrovertidas, e como você pode usar isso a seu favor. Você também pode aprender a melhorar qualquer um dos 2 tipos de intuições, como explicaremos mais tarde. Sua personalidade, inconsciente e intuições estão sempre mudando. Assim, sua autoanálise deve ser permanentemente contínua. Ao prestar atenção ao seu subconsciente, sombra, comportamentos, sentimentos e arquétipos, e ao analisar todos os seus sentimentos instintivos em retrospectiva, você conseguirá conhecer exatamente que tipos de intuições surgem em sua mente de vez em quando e de onde vêm. 2. Remova o que bloqueia seus sentimentos instintivos. De acordo com Jung, não podemos mudar nada até aceitá-lo. A condenação não liberta, oprime. Mesmo quando você sabe como seus sentimentos instintivos podem parecer, você pode se encontrar incapaz de agir. O reconhecimento não é suficiente para a ação. A individuação é mais do que simplesmente se conhecer. Também inclui se aceitar e depois integrar todas as partes de si mesmo, criando assim um todo. Você pode ter descoberto que tem sentimentos instintivos introvertidos úteis como resultado de um certo arquétipo, mas também pode ter intuições conflitantes da sombra. Você pode até ter sentimentos instintivos inconscientes úteis de certos aspectos de si mesmo que você rejeita e que são então bloqueados pelo seu arquétipo. Por exemplo, imagine alguém muito confiante e otimista, o que é maravilhoso, exceto quando permitem que as pessoas comecem a tirar vantagem deles. Isso pode ser resultado de um arquétipo chamado o inocente.
Agora imagine que essa mesma pessoa tem alguma desconfiança ou medo em sua sombra, que eles suprimem inconscientemente. Esses traços negativos poderiam ser uma fonte útil de sentimentos instintivos precisos quando as pessoas os tratam mal. Então, quando alguém acaba usando egoisticamente essa pessoa, ela poderia ter um sentimento instintivo vindo de seus traços sombrios que identifica que isso está acontecendo. Mas as intuições confiantes do arquétipo inocente anulam esse instinto. Em outras palavras, se você abraçar seu arquétipo inocente, mas rejeitar seus traços mais negativos, esse arquétipo sempre bloqueará as intuições vindas da sombra, não importa o quão úteis elas poderiam ser. E o mesmo é verdadeiro no sentido oposto. Se você abraçar a desconfiança, mas nenhum de seus arquétipos mais empáticos ou cuidadosos, você se tornará alguém que nunca aprende a confiar ou a depender de outra pessoa. Então, como você garante que nenhum dos seus sentimentos instintivos seja bloqueado? Segundo Jung, o caminho para a individuação é integrar seu consciente e seu subconsciente. Em vez de serem dois lados separados de si mesmo, você deve ser capaz de ser otimista e confiante sem ser ingênuo ou cego. Isso só pode ser feito quando você aceita todas as partes de si mesmo. Isso, é claro, é muito mais difícil do que parece. Conhecer e aceitar todas as partes de si mesmo é assustador. Por exemplo, a ideia de que você é na verdade uma pessoa profundamente ciumenta, ou que você é secretamente egoísta, ou um pouco mentiroso. Provavelmente você não consegue imaginar abraçar essas partes de si mesmo. No entanto, todo traço ruim tem um lado positivo. O medo e a desconfiança podem protegê-lo de situações perigosas. A raiva pode torná-lo mais assertivo e ajudá-lo a advogar por si mesmo. O ciúme ou egoísmo podem ser ingredientes para a ambição, e assim por diante. Mesmo no exemplo descrito, com intuições da sombra sendo sobrepujadas por intuições de um arquétipo, a sombra desempenhou um papel útil, e além disso, é impossível não ter nenhum traço negativo. A realidade da situação é: a sombra é apenas assustadora e inútil quando não é reconhecida e aceita. Aceitá-la é a melhor maneira de permitir que ela o ajude e beneficie. Então, em vez de negar ou lutar contra os traços que você preferiria não ter, pergunte a si mesmo: em quais situações esses traços me ajudaram? Em quais situações eles poderiam me ajudar? Como posso equilibrar meus traços? Sua sombra e arquétipos estão aqui para ensiná-lo. Eles estão lá para mostrar quem você é, por que você é como é, e como isso poderia ser algo bom. Todos os traços da sombra e dos arquétipos são traços que poderiam ser positivos se você os usar corretamente. Então questione-se, pense em como usá-los corretamente e nunca os ignore ou reprima. 3. Cultive a habilidade de ter seus sentimentos instintivos. Nas palavras de Jung, a intuição não diz o que as coisas significam, mas fareja suas possibilidades. O significado é dado pelo pensamento. Por meio de exercícios diários, semanais ou até mesmo mensais, você pode aguçar sua mente e cultivar a habilidade de ter intuições mais rápidas e benéficas. As intuições, como mencionado antes, são o resultado de nosso inconsciente pessoal e coletivo. Portanto, ao explorar seu inconsciente de diferentes maneiras, você treina suas intuições. Algumas atividades que podem ajudá-lo a cultivar suas intuições introvertidas são as seguintes. Tente visualizar seu problema de diferentes perspectivas. Alguém que pensa de forma muito diferente de você, seu eu futuro, um personagem de um filme, ou qualquer outra pessoa que você ache que poderia ser útil. Medite e tente examinar seu mundo interior. Um dos aspectos mais importantes da meditação é testemunhar seus pensamentos como se você fosse um observador externo. Você os reconhece e então os deixa ir. Ao fazer isso, você não pode se distrair ou se perder em assuntos não importantes, mas ainda está pensando. E dessa forma, eventualmente, alguns pensamentos podem surgir que parecem totalmente novos e originais para você. Pensamentos que você nunca teria tido de outra forma. Faça arte. Carl Jung acreditava que coisas como desenho, escrever em diários metáforas e contar histórias poderiam ajudá-lo a chegar a novas percepções. Se você tem um certo problema, pode ajudar a desenhar a situação ou escrever uma história ficcionalizada sobre ela. Isso cria tanto uma certa distância quanto uma visão geral da situação que poderia ajudá-lo a reconsiderá-la de uma maneira completamente nova. Algumas atividades que podem ajudar a cultivar suas intuições extrovertidas são as seguintes.
Exponha-se frequentemente a novas situações. Experimente coisas que nunca fez antes. Fale com pessoas fora de seus círculos sociais. E peça opiniões de outras pessoas com mais frequência. Fazendo isso, você terá uma variedade de novas ideias e perspectivas que você nunca teria conhecido de outra forma. Ampliar seus horizontes significa ampliar sua mente, o que significa que você terá muito mais conhecimento para recorrer se algum dia tiver um problema que precisa ser resolvido. Novamente, faça arte. O mapeamento mental, por exemplo, é uma excelente maneira de tentar pensar fora da caixa. Ao fazer uma tempestade de ideias no papel, você desafia a si mesmo a preencher a página com o máximo de informações possível, e assim, tenta esgotar todo o conhecimento que você pode ter. Tente relacionar o máximo possível com seus problemas atuais, e você descobrirá que o papel lhe diz mais do que você jamais soube antes. Faça uma lista de ideias e tente combiná-las, mesmo que inicialmente não pareçam combinar bem. Exemplos de fazer novas combinações assim poderiam ser usar duas cores opostas em um desenho e tentar fazê-lo parecer bom, usar dois ingredientes estranhos em uma receita e tentar fazê-la saborosa, usar duas peças de roupa que não combinam e tentar fazê-las funcionar como um conjunto. Mas além desse tipo de prática diária, também pode ajudar a tentar combinar vários aspectos de todas as soluções para um problema que você puder pensar, e usar isso como base para criar uma solução totalmente nova que seja o melhor de todos os mundos. Claro, nenhuma das ideias que você obtém graças a essas atividades são sentimentos instintivos ou intuições. Afinal, elas não surgiram espontaneamente para você. No entanto, todas essas atividades servem como uma espécie de treinamento para a sua mente. Quanto mais insights, conhecimento e formas de pensar eficazes você tiver, mais sua mente começa a usar tudo isso de forma inconsciente. Se você se ensinar a pensar fora da caixa, seus sentimentos instintivos podem começar a vir de algum lugar fora dessa caixa também. Outras atividades que Jung recomendava são definir horários diários para escrever reflexões em um diário, se envolver com a natureza ou passar algum tempo de vez em quando reconhecendo suas sensações corporais. Todas essas práticas podem ajudar a aguçar sua mente, revelar mais do seu inconsciente e, assim, cultivar suas intuições. Quanto mais você trabalha em sua mente, mais úteis se tornam seus sentimentos instintivos. Outras atividades que Jung recomendava são estabelecer horários diários para reflexão em um diário, se envolver com a natureza ou passar algum tempo de vez em quando reconhecendo suas sensações corporais. Todas essas práticas podem ajudar a aguçar sua mente, revelar mais do seu inconsciente e, assim, cultivar suas intuições. Quanto mais você trabalha em sua mente, mais úteis se tornam seus sentimentos instintivos. 4. Não se perca em seus sentimentos instintivos. Em nossa última citação de Jung para este vídeo, ele diz: os intuitivos muitas vezes são muito pobres porque nunca esperam pela colheita. Finalmente, uma parte complicada. Sempre haverá sentimentos instintivos não úteis. Isso já foi discutido anteriormente, quando falamos sobre como os sentimentos instintivos positivos podem ser bloqueados por instintos mais negativos. Mas às vezes apenas temos um sentimento instintivo não útil, sem uma alternativa melhor à vista. Nosso inconsciente abriga muitos atributos, nem todos bonitos, e eles podem se manifestar na forma de intuições obstrutivas ou prejudiciais. Então, só porque você aprendeu a agir com base em seus sentimentos instintivos, não significa que você deve constantemente fazê-lo. Por exemplo, a raiva pode resultar em intuições úteis, mas também muito destrutivas, como o desejo de se isolar ou alienar pessoas. E o arquétipo do cuidador pode lhe dar algumas intuições maravilhosas, mas você também precisa ignorar suas próprias necessidades e sentimentos em favor dos outros. Assim, as intuições não são algo para ceder cegamente. Uma das coisas mais difíceis sobre seus sentimentos instintivos é ceder equivocadamente a um que acaba sendo não útil. Outro risco é quando uma intuição parece benéfica, mas há uma alternativa que é ainda mais benéfica. Na determinação da legitimidade de um sentimento instintivo, o pensamento racional é primordial. O que seu sentimento instintivo está lhe dizendo, e isso faz sentido lógico. Quais são os benefícios e as desvantagens do seu sentimento instintivo?
Você também pode ter uma situação em que a opção que parece mais racional não parece certa. Nesse caso, pense mais. Por que isso não parece certo? O que é sobre essa opção que te faz hesitar? Se você não consegue pensar nisso, tente outras maneiras de acessar esse sentimento inconsciente. Tente meditação, desenho, escrita ou mapeamento mental, para citar algumas opções. A resposta pode vir de um canto inesperado, mas não tome uma decisão a menos que entenda por que está tomando essa decisão. Por exemplo, imagine que você recebe uma oferta de emprego que parece boa e tem um salário melhor, mas não parece certo. Após alguma reflexão interna, você pode descobrir por quê. Talvez tenha ouvido algo muito ruim sobre a empresa uma vez. Talvez haja alguma redação suspeitamente ambígua na carta de oferta. Ambos são sinais de alerta potenciais para suas circunstâncias futuras neste trabalho, e perceber isso pode ajudá-lo a evitar uma situação ruim por completo. Mas talvez seu mau pressentimento acabe sendo apenas ansiedade e insegurança, porque você não tem certeza se é digno do emprego. Nesse caso, você deve tentar combater esse sentimento e transformar sua ansiedade em um desafio para si mesmo. Aceite o emprego e veja como se sai. Em seguida, há o caso das alternativas. Talvez sua intuição lhe diga para fazer algo que também faça sentido lógico, e você tome a decisão assim mesmo. Isso, no entanto, é algo que Jung desencoraja. Mesmo que pareça a melhor opção, talvez não seja. Pode haver outras opções por aí nas quais sua intuição não se concentrou. Então, sempre que estiver prestes a tomar uma decisão, dê a si mesmo um pouco de tempo para pensar sobre isso. Novamente, faça um mapa mental, faça arte, medite e veja o que surge. Existem consequências imprevistas a considerar? Existem caminhos alternativos que não foram explorados? Somente depois de ponderar exaustivamente todas as possibilidades, você pode determinar com confiança o melhor curso de ação. Somente se você contemplou todas as opções que pôde pensar, saberá se sua opção preferida é a melhor. Além disso, alguém que sempre cede às suas intuições sem dar a si mesmo algum tempo provavelmente é alguém que não planeja ou pratica a paciência. Duas habilidades que são aspectos muito importantes para alcançar seus objetivos. A espontaneidade pode ser ótima, mas também muito destrutiva. Pensar é o que realmente dá poder às suas intuições, porque ao avaliar suas intuições, você ganha controle sobre elas, em vez do contrário. Não importa o quão úteis e esclarecedoras as intuições possam ser, você deve determinar primeiro a utilidade e a esclarecedora delas. Em outras palavras, não deixe que seus pressentimentos o impeçam de esperar pela colheita. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.